Boa noite, amados irmãos e irmãs. Por gentileza, vamos deixar nossas águas a fluidificar sobre a mesa para iniciarmos a nossa reunião. Que todos estejamos altamente motivados para participar desse verdadeiro banquete divino, promovido pela união de centenas de famílias que, de boa vontade, buscam incessantemente o equilíbrio interior e a paz, sem esmorecimentos ou temores, através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Estamos com Ele e nada nos faltará agora e sempre. Sigamos firmes nos nossos propósitos de crescimento espiritual. Jesus, amado Mestre, humildemente pedimos a vossa permissão para iniciar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. A página que iremos estudar nessa noite está no capítulo 7 do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. Dos itens 7 a 9, denominados mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Vamos à leitura. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Vejamos agora o comentário do Evangelho sobre essa passagem de Jesus. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. A razão está em que esses últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará,
mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é à incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tem de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Passemos então, meus irmãos, ao nosso humilde comentário pessoal. O tema de hoje se refere aos presunçosos, que carregam a vaidade de achar que tudo sabem e que nada mais há para aprender. Então, parece-nos muito lógico que Jesus concentrasse a palavra de Deus para aqueles que receptivamente abriram suas mentes e humildemente reconheceram que eram ignorantes, que nada sabiam e que necessitavam aprender mais. Cada lição crística nos convence de que a lei de Deus recomenda respeito ao livre-arbítrio de cada um e que isso deve ser sagrado. Deus nos criou para que evoluamos por nossas responsabilidades e não por imposição dele. Teremos que conquistar nossos próprios méritos, meus irmãos, pelo nosso esforço pessoal e pela nossa dedicação. Com base nesse direito de cada qual pensar e agir segundo suas próprias convicções, é que nos sentimos obrigados a entender que de nada vale o esforço com os argumentos mais lógicos acerca das coisas de Deus, quando aquele que ouve não está interessado em assimilá-los. Para que demandar um esforço sobre-humano para tentar convencer alguém sobre algo que ele não quer ser convencido no momento? Esperemos o instante certo para realizar o diálogo. Não podemos obrigar as pessoas a pensarem como nós. O próprio Cristo nos aconselhou e Mateus registrou no capítulo 7, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão. Ou seja, por mais precioso que você julgue uma coisa qualquer, e por mais lógico que te pareça teus argumentos, isso não lhe dá o direito de querer obrigar o outro a aceitar esse fato ou forçar a natureza de ninguém. Tudo tem um momento certo para acontecer. De que adianta, por exemplo, a tentativa inglória de tentar dialogar sobre a fé ou sobre as leis de Deus com alguém que já se julga um Deus e imagina que mais nada há para aprender? Muitas pessoas se frustram com isso e até se aborrecem com o outro por ele não entender a sua visão de mundo.
Mas sempre que agirmos assim, façamos um exame criterioso de consciência, para verificarmos se nós também não estamos sendo orgulhosos ou presunçosos em nos acharmos donos da verdade. Temos que respeitar o pensamento alheio. Por enquanto, no estágio espiritual em que nos encontramos, nenhum de nós detém a verdade absoluta sobre as coisas de Deus, pois o que é uma verdade para nós hoje, podemos concluir amanhã que estávamos equivocados e a partir daí assumirmos outra verdade, ou que a verdade passa a ser outra. Se a verdade pode ser mudada por nós, é porque ainda não descobrimos a essência pura dessa verdade. E exatamente devido a essa máxima do Cristo, que devemos respeitar o direito do outro de pensar diferente de nós, de escolher a religião que mais lhe convier. E isso não deve obstar a nossa amizade e o nosso apreço por aqueles que pensam diferentemente de nós. Ao invés de pregarmos o distanciamento daqueles que professam uma fé diferente da nossa, busquemos a harmonia e o entendimento entre as religiões, de sorte que todos estejamos irmanados em torno do mesmo Deus Criador. E estejamos certos de que todo aquele que teimosamente insiste em cultuar verdades efêmeras, dia chegará em que ele, através do amor ou da dor, se curvará diante de fatos comprobatórios do seu engano. E o arrependimento lhe ferirá o coração como um punhal lancinante. Alguns devem estar pensando, mas eu conheço ou conheci alguém que nunca se arrependeu de seus erros e nada lhe aconteceu. Realmente isso pode ser verdade, quando posamos os nossos olhos sobre uma foto instantânea do momento daquela pessoa. Mas como a vida é eterna e nós não enxergamos toda a vida do outro, se não lhe foi imposto o pagamento de sua dívida perante Deus e perante a sua consciência na vida presente, fatalmente lhe será cobrado no futuro, seja no mundo espiritual ou nas próximas encarnações. Convençamo-nos, meus irmãos, ninguém conquistará a paz definitiva sem pagar até o último centavo do que deva à sua consciência pelos erros cometidos. Só que a misericórdia divina nos permite que paguemos nossas dívidas morais em suaves prestações, ao longo de várias encarnações. Mas isso não significa que seremos privilegiados. Todos somos submetidos à mesma lei divina. Ah, meus irmãos, se eu tivesse o poder de influenciar os nossos semelhantes, iríamos bradar bem alto. Acordem, meus irmãos e irmãs, por favor. Chega de erros consecutivos, de passos vacilantes e de deboches com sua própria vida. Chega de desrespeito com o nosso Deus Criador. Vamos marchar juntos na direção recomendada por Jesus. Não retarde sua evolução ou acumule mais débitos, porque a prestação de contas pode se tornar alta, provocando em você muitas reações negativas futuras. Vamos ser realmente felizes através da nossa tranquilidade de consciência, sem delitos a contabilizar em nossas almas. E não faltarão incentivos e bênçãos de Jesus para que sigamos em frente,
observando nos seus passos qual a melhor trilha, qual o caminho mais seguro para a nossa libertação definitiva. Muita paz. Vamos agora estender nossas mãos na direção das águas a fluidificar. Mestre querido, depositai em nosso ambiente, nos nossos lares, nesse momento, todas as bênçãos renovadoras possíveis a nós, de acordo com o nosso merecimento, e permitas que absorvamos a sua luz em nossas almas. Transformai também essas águas em salutar remédio para as nossas necessidades. Obrigado, amado Cristo Jesus. Em seu santo nome, essas águas estão energizadas e fluidificadas. Que assim seja. Passemos agora ao agradecimento a Jesus pelo estudo da noite. Ó irmãos e irmãs, quanta felicidade nos anima nesse momento, pela sensação de gozarmos da companhia do nosso querido Mestre Jesus. Que todos possamos usufruir das suas bênçãos beneméritas, provocando em nossas almas um ânimo incontido para a realização que nos cabe no bem. Transformai-nos, Senhor Nazareno, em seus trabalhadores, capazes de carregar nossas cargas com alegria e disposição, sentindo a cada momento que estamos vencendo a ladeira dos nossos débitos. Mas dai-nos forças e muita fé, para que não esmoreçamos, nem temamos nenhum obstáculo que se interponha em nosso caminho. Que a jornada de todos nós possa ser sentida de forma mais suave, mais tranquila, sentindo que a vossa mão misericordiosa e boa está nos amparando em cada passo dado em nossas vidas. Amado Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de tomar contato direto com os vossos ensinamentos. Que tenhamos um fim de semana glorioso, repleto de esperança e de muita luz nos nossos caminhos. Muita paz e muito boa noite.